Em confinamento solitário, para as pessoas que não sabem quanto tempo você pode passar e quanto tempo você tira de si mesmo, como é isso no dia a dia? Confinamento de 23 horas, Para com isso. 5 dias por semana. Oh, Mas foi meu nesse Deus. ambiente que eu realmente comecei a examinar I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis House. Eu estava sentado em uma cela, em confinamento solitário, e me disseram que eu nunca sairia da prisão, Sério? muito menos do confinamento solitário. E o que acontece é que eu quase comecei a acreditar nisso, porque meu vizinho, um cara chamado Tony, um cara super fascinante, um dos mais carismáticos e charmosos, ele pode imitar vozes que você nem acredita. Ele estava em confinamento solitário há 20 anos. 20 anos. 20 anos. Então, o confinamento solitário, para as pessoas que não sabem, quanto tempo você pode passar com os outros? Quanto tempo você sai da cela? Quanto tempo de atividade? Como é isso no dia? 23 horas de confinamento, Fala sério? 5 dias da semana. Oh, meu Deus. O confinamento de 24 horas nos outros 2 dias da semana. Então, durante 5 dias por semana, você pode, basicamente, sair para o que seria uma jaula de cachorro. O estaleiro. Sim, então eles colocam algemas em você, colocam uma coleira nas algemas, acompanham você até uma jaula e você pode ficar do lado de fora para Uma uma hora hora. ou mais. Muitas vezes eu pessoalmente optava não sair por uma variedade de motivos. Às vezes havia guerras de fezes, os caras simplesmente jogavam fezes e eu não queria estar na linha de fogo disso. E outras vezes era como uma geleira, então poderia ser extremamente frio e você tem o mínimo de luz acesa. Mas foi nesse ambiente que eu realmente comecei a examinar como eu cheguei aqui. E o que te levou ao confinamento solitário? Porque originalmente você não Sim, fica assim, então eu né? entrei em confronto com um policial e isso acabou sendo mais 2 anos de prisão. Oh, E o que acabou caramba. nesse período, em 4 anos e meio seguidos em confinamento solitário. Para que servia a sua fase inicial? A sentença original foi assassinato em 2º grau, Quanto tempo foi ou deveria ser? 17 a 40 anos. Caramba. E assim acabei ficando um total de 19 anos. Você pegou mais 2 anos com isso, né? Sim, Uau. havia crescido mais 2 anos. E isso estendeu meu tempo. Mas durante esse tempo em confinamento solitário, foi um ataque sério ao oficial que estava no comando. Entramos em uma briga e, como eu estava na prisão, fui acusado de um crime, de um novo crime. E sentado naquela sala, quando eu estava lendo aquela frase, a vida não examinada não vale a pena ser vivida, e o que aconteceu foi que eu me fiz esta pergunta. Como você passou de um detentor de uma lista de honra, com sonhos de ser um médico, para esta sua vida? E então, eu comecei a escrever um diário e a descompactar todas as coisas que haviam acontecido na minha infância e me levaram a esse momento. E, quando eu estava escrevendo o diário, eu pensava, como é que uma criança que experimentou esse nível de trauma em sua vida continua viva? E fico, o que aconteceu? O que aconteceu com minha vida e por que estou aqui? E então esse diário apenas descascava as camadas. E era cru, e era feio. E então se tornou bonito e tornou-se poderoso, porque o que eu podia fazer era voltar e transferir a responsabilidade para as pessoas que me causaram danos, que me traumatizaram no início da minha infância. Esse trauma começou dentro da minha casa com minha mãe. O que foi muito difícil de corrigir enquanto crescia. Uau. E o tipo de comunidade em que cresci era inédito dizer: isso é abuso, isso me traumatiza. Tão cedo comecei a aceitar que eu era exatamente como era. E assim, quando comecei a escrever no diário e a descompactar isso e a pensar sobre o que isso significava, fui capaz de dizer: eu não era responsável por esses golpes. Eu não fui responsável por essas palavras mesquinhas. E quando me aprofundei nessa conversa, comecei a entender como aquele trauma doméstico me levou a fugir quando eu tinha cerca de 14 anos de idade. E quando eu fugi, eu era tão ingênuo. Eu pensei que um dos pais de um dos meus amigos iria ver esse garoto inteligente e bonito e apenas me receberia e me envolveria no amor
que eu acredito que todas as crianças merecem. É algo que sou bem inflexível. Eu acho que as crianças merecem amor, cuidado e bondade. E todas as outras coisas envoltas em estrutura. Elas precisam de disciplina e tudo mais. Claro, é. E o que acabou acontecendo é que, por 2 semanas, eu estava apenas vagando pelo bairro. Dormia nas garagens dos amigos, eu dormia em porões, eu estava roubando comida da loja. Perguntava, ei, posso levar suas malas para o seu carro? E davam-me 50 centésimos de dólares. Eu ia comer batatas fritas e cookies. E eu não estava tomando banho e comecei a ser ridicularizado pelos garotos mais velhos, tipo, ei, você está meio empoeirado e você vai tomar um banho e pegar alguns tênis e todas as coisas. E como muitas crianças que crescem nessas experiências, eu era vulnerável. Nós não falamos muito sobre isso culturalmente, porque se você vem das ruas, você tem que ser Só tem que ser durão, você tem que usar essa máscara. Mas quando você pensa realmente, eu era uma criança. Tinha 14, né? E a maioria de nós somos crianças. Entramos nesse mundo tão adulto e é uma sedução. E, com o passar dos anos, comecei a reestruturar a linguagem exatamente para o que era, certo? O que foi? Era a sedução de uma criança para uma cultura adulta. E o que parecia era isso. Você ainda estava indo para a escola ou simplesmente... Então, eu ia para a escola sempre que podia tomar banho e... Sério? Então, eu ia para a escola. E o que aconteceu é que havia um cara mais velho no bairro. E ele falava, ei, eu estou vendo o que está acontecendo. Vem andar comigo, vamos comer alguma coisa. E ele me levou para o Burger King. Uhum. E ele se mostrou... Agindo como se fosse cuidar de você um pouco, Sim, ele fala, você precisa de uns tênis, você precisa de umas roupas, se vier trabalhar neste lugar. E este é o início do crack. É a era do crack. Na década de 80... Por volta de 86. 86, uau. Sim, então é quando o crack está apenas penetrando no meio oeste. Em Detroit, né? Detroit, sim. Então a gente não sabia. Essa era uma droga nova na comunidade. Nós nem sabíamos o quão devastador seria. E quando criança, você nem pode imaginar o que é isso. Sabe, nós pensamos, vamos ganhar tênis, ganhar comida e todas essas coisas. Então estou nesta casa de crack no lado leste de Detroit. Eu estou aqui e me lembro da primeira vez que eu fiquei tipo, isso é assustador. É que ele me traz essa espingarda e ele pensa, se alguém tentar arrombar a porta, basta atirar pela porta. Você tinha 14, 15 anos. 14, Meu Deus, é de tudo. aterrorizante. Nunca sequer atirei com uma arma de baixo calibre. Muito menos uma espingarda. É aterrorizante. Aterrorizante, mas não posso dizer que estou apavorado, porque essa não é a cultura. Você tem que agir com dureza, né? Sim, e assim, ele divide o valor que eu vou vender e o que eu devo. E depois o que eu vou fazer no final da semana. E assim chega ao final de semana e são 350, 400 dólares, principalmente em notas individuais de 5 dólares. É esse grande maço de dinheiro. E a primeira coisa que eu faço é ir ao supermercado. E compro todos os cereais que Cap'n Crunch. que eu sonhei. Como tudo. Cap'n Crunch, o Lucky Lucky Charms, Charms, Fruit Pebbles. E então eu comprava leite com chocolate, leite de morango, e a realidade é que eu sou uma criança e estou devorando esse cereal, mas essa foi a minha entrada nessa cultura. Uau. E nos primeiros 6 meses foi quando se tornou real. Meu amigo de infância foi assassinado. Oh, meu Deus. Fui assaltado sob a mira de uma arma. E então eu me viciei em crack e cocaína aos 14 anos. Fui apresentado a isso novamente por outro adulto que dizia, ei, isso é legal, é isso que fazemos, é legal, ganhamos muito dinheiro. E então eu tive que navegar pelo vício nessa cultura adulta. Uau. Como uma criança de 14 anos de idade. E então, depois disso, acabei gastando dinheiro por causa do vício. E eles me espancaram quase até a morte. Cara. E eu lembro de ter 14 anos, deitado no chão do banheiro, em uma poça de sangue, e fazer esta pergunta. Em que tipo de mundo vivemos onde isso acontece com as crianças? E assim foi a minha introdução a essa cultura. E então, com o passar dos anos, comecei a endurecer. Comecei a colocar a máscara. E quando eu tinha 17 anos, levei um tiro. E, naquele momento, eu era o terceiro dos filhos da minha mãe a ser baleado. Com isso. Meu irmão mais velho tinha sido baleado no pescoço. Meu Deus. Meu segundo irmão mais velho tinha sido baleado. Naquele momento, quando fui baleado,
Ele foi baleado no braço e depois baleado novamente. Atualmente ele está paralisado. Ele está paralisado desde 1998. Muito alto nível de trauma armado. Altos níveis de violência armada dentro da cultura. Eu não posso nem dizer quantos dos meus amigos foram baleados ou assassinados. E assim, aos 17 anos, sentado em uma cama de hospital, estou processando esse evento muito traumático. E não há ninguém lá para me ajudar. Não há ninguém lá para dizer, ei, Sem aqui suporte, está. sem apoio da família, Sim, sem amigos. acho que minha mãe e meu pai foram... Mas acho que eles nem sabiam o que fazer naquele momento. É como se eu fosse o terceiro filho deles que está deitado na cama do hospital com ferimentos de bala. E eu não posso nem dizer quantas crianças da vizinhança eles viram crescer. E este é o auge desse período. Então, de 86 a 90, este é um momento muito volátil em Detroit. E é aí que o crack está no auge. A guerra contra as drogas está em curso. E foi aí que eu comecei a escrever no diário e percebi que devia ter acontecido uma intervenção. E se eu fosse de uma comunidade diferente, com recursos diferentes, alguém teria dito, ei, você vai precisar de ajuda. Você vai precisar de um psicólogo. Você vai precisar de um terapeuta. Você vai precisar de alguém para conversar e ajudá-lo a descompactar esse evento Com certeza. traumático. Isso simplesmente não aconteceu. Então, o que aconteceu foi que eu voltei para o meu bairro com essa narrativa em minha mente, de que se eu entrar em conflito, vou atirar primeiro. E eu começo a carregar uma arma todos os dias. Eu não me sentia seguro. E o que você não pode dizer, quando você cresce como eu cresci, você não pode dizer isso. Doeu quando fui baleado. Não, você tem que sacar Sim, primeiro. assim, seja o que for. Não foi Voltarei, nada. vou pegar o cara da próxima vez. Pois é, algumas semanas. Sim. E assim é a mentalidade aos 17 anos. E eu sou tipo, eu sou mau, estou nesta esquina. O que eu não posso dizer aos meus amigos é que toda vez que um carro para, eu tenho ansiedade. Porque não havia linguagem para a ansiedade. Não havia linguagem para a paranoia. Não havia linguagem para o medo. Porque você não pode ser uma criança dura crescendo no seu bairro e ter medo. Você só tem que navegar. Você só tem que colocar a máscara. E então eu usei essa máscara. Mas mais profundo que isso, foi a narrativa que eu criei. Que se eu me encontrasse em conflito, eu atiraria primeiro. E em 16 meses depois, quase às 2 da manhã, eu entrei num conflito por causa de uma parada com drogas, que eu me recusei a fazer, e esse conflito piorou. E houve um momento que eu sempre me lembro, onde eu tive que me virar para sair. Você Eu me fez. virei para ir embora. E o que eu pensava que estava acontecendo era que a pessoa com quem eu estava discutindo estava tentando sair do carro. E eu me virei e disparei 4 tiros que tragicamente acabaram com sua vida. Sabe, esse foi o momento que eu analisei por anos. Sabe, por que eu não dei um segundo passo? E continue se Continuar afastando. andando. É. Sim. E foi só quando eu estava escrevendo um diário que percebi que o aperto do trauma de ser baleado não me permitiria tomar uma decisão diferente. É, porque você não foi curado, você não podia tomar uma decisão consciente de um lugar machucado. Sim, Você tem que fazer a partir de um lugar Absolutamente. curado, de uma jornada. sim. Você tem que estar nessa Sim. viagem, né? Interessante. O que aconteceu depois disso? Desse incidente? Eu fui preso por isso depois. Fui acusado de homicídio em primeiro e segundo grau e acabei sendo condenado de 17 a 40 anos de prisão por assassinato em segundo grau. E, passando pelo processo legal, psicologicamente, eu já estava traumatizado. Eu estava tão entorpecido. E lembro que, na minha sentença, o meu advogado me disse: aqui está o que você diz à família. E foi o pedido de desculpas mais superficial de todos os tempos. Sobre o que ela queria que você dissesse. Sim. E... eu ainda era uma criança. Então, eu confiei no julgamento. E eu fui com esses tipos de desculpas esfarrapadas. Isso foi devastador. Sério? Quando comecei a refletir sobre minha pena, Foi pra você ou pra eles? eu tenho certeza de que foi devastador para eles.
Mas foi devastador para mim no sentido de que eu sabia que não comunicava o que eu realmente sentia. O que você realmente sentiu? Que eu tinha tomado uma decisão horrível que lhes causou uma dor incrível e eu estava profundamente arrependido. E era algo que eu gostaria de ter voltado no tempo. Ao contrário do pedido de desculpas Sim. cirúrgico, dissimulado. Sim. Entendi. Sabe, e durante anos na prisão, eu me debati quando eu Sério? internalizei mais dessa dor. E meus primeiros 5 anos na prisão foram apenas sombrios e cheios de treva. E eu me meti em toneladas de problemas. E Muitas brigas. E desobediência às regras. E muita birra. Eu pensava, eu não estou escutando nenhuma regra. E foi naquele ambiente, naquele espaço escuro, um dos 3 milagres, o que eu chamo de meus 3 milagres, aconteceu. E esse primeiro milagre foi encontrar alguns dos mentores mais incríveis do mundo. Eram excepcionais. Na prisão. Na prisão. E essas não eram pessoas que vinham nos visitar para ajudar a salvar nossas almas, ou pessoas que estavam simplesmente pensando, queremos ajudá-lo a consertar sua vida. Eram pessoas que cumpriam penas de prisão perpétua. Pessoas que, se você realmente pensar sobre o que é uma sentença de prisão perpétua, elas não tinham nada a ganhar. Foram... Ajudando você, Sim, né? me ajudando. Mas esses caras eram brilhantes. Esses caras me desafiaram a ler, a pensar. Eles me desafiaram a pensar depois que eu lia. Debatíamos. Eles tentaram me dar orientação. E mesmo que eu não os tivesse ouvido em algum momento, essa sabedoria, mais tarde, se tornou um dos presentes mais valiosos que já recebi. Sim, então, essa foi a primeira parte dos meus milagres. Assim, os primeiros 5 anos foram sombrios. Você estava se metendo em problemas, os mentores tentando te ajudar, fazendo parte do trabalho, mas estava de um lugar aberto, né? Você estava reativo, você não curou o trauma e estava fazendo o trabalho de Sim. cura. E aí, então, depois de 5 anos, você entrou numa briga com um guarda que te levou para 7 anos de solitária? Não, isso veio 3 anos depois. O segundo milagre realmente apareceu por volta deste Certo. 5º ano. E veio na forma de uma carta dessa mulher chamada Nancy. Quando eu recebi a carta, eu fiquei pensando, ok, quem é essa pessoa aleatória que me escreve? Porque... Você não sabia mais quem ela Sim, era. eu pensei que era apenas um amigo por correspondência, porque é isso que acontece nas prisões. As pessoas ouvem sobre o seu caso e você começa a receber cartas de estranhos aleatórios que são como, eu só quero ser seu amigo, ok? Mas acontece que Nancy era a mulher que havia criado David, cuja vida eu era responsável por tirar. Nossa, cara. Então Nancy me escreve essa carta. Ela não era sua mãe? Ela não era mãe, ela era Ah, madrinha. caramba. Mas ela me escreve esta carta. Depois de 5, 7 anos. São cerca de 5 ou mais anos. E lembro de abrir a carta e ela começou a me dizer quem era David. O pai, o marido, o homem, o amigo. E eu posso te dizer, eu queria arremessar esse cartão no lixo. Oh, Eu fiquei tipo, emocionalmente, era apenas uma onda de culpa e responsabilidade e todas as coisas que eu ainda não tinha desembrulhado. E era algo como, você tem que ler a carta até o fim, você tem que terminar ela. E continua a ler a carta. E o que Nancy me disse foi, apesar do dano e da devastação que você causou à minha família, eu te amo. caramba. E eu te perdoo, porque é isso que Deus gostaria que eu fizesse. E o que você sentiu quando você leu isso? Passei por um processo de sentimento diferente. Primeiro, eu me senti horrível, porque pensei, essa mulher, em um momento de sua própria dor e angústia, está me dando algo que eu nem sabia se era capaz de receber, que era amor e perdão. E eu não estava maduro o suficiente de emoção naquele momento para sequer compreender o poder do amor. Sabe, este amor espiritual profundo, essa perspectiva baseada em princípios das crenças de alguém
realmente se alinha com o que realmente faz. Eu não tinha me perdoado, então o perdão foi como: uou, o que é isso? O que devo fazer com isso? Sabe? Mas eu escrevi de volta. E eu escrevi de volta, e ela e eu embarcamos nessa viagem por correspondência. E, sabe, nem se foi essencial para a minha cura pessoal dessa forma. O que ela me disse foi que eu quero saber o que aconteceu com aquele garoto de 19 anos que puxou o gatilho naquela noite. O que te levou a chegar O a que me este levou a chegar a ponto? este ponto. Uau. E assim, ela e eu começamos essa jornada de desempacotar um monte de coisas. Mas, mesmo com isso, não foi o tipo de momento em que tudo se encaixa, certo? É. Na narrativa, as pessoas muitas vezes querem exatamente aquele momento de... Este é o momento da sua chegada a Jesus que te A acolhe e cura é uma muda. jornada, cara. É uma jornada. Você não pode dizer, tipo, eu tô curado agora. Talvez Sim, tenham pequenos momentos que o aproximem da consciência, com então, certeza. com o tempo, você começa a se reparar e... Enfim, eu lembro de um momento que eu tive há 9 anos, eu mencionei que eu tava quando eu tinha uns 30 anos, eu me abri sobre o abuso sexual pela primeira vez que eu me apeguei, 25 anos. Então só comecei a me curar 25 anos depois. E se eu olhar pra trás e pensar, tem uma razão pela qual eu reagi dessa maneira naquela situação. Não tô dizendo que tá tudo bem ou que eu sou esperto, mas sem ter as ferramentas para se curar, mesmo no trauma pequeno, a gente pode transformar situações em coisas horríveis, né? Com certeza. Podemos escolher coisas ruins. Exatamente. Eu me lembro que comecei minha jornada de cura aos 30, mas eu ainda tinha coisas na minha vida que eu não tinha começado a curar. Sim. Outros traumas, relacionamentos, outras coisas, vergonha, culpa, tudo que eu estava guardando. E só por volta de um ano atrás eu comecei a fazer terapia, mergulhei fundo de eu sentir essa dor no meu peito por tanto tempo que eu desenterrei na verdade. Foi um momento interessante, eu pensei, cara, são quase 10 anos de uma jornada de cura que... Então, houve um momento em que eu me reconectei com a minha mente, ao meu coração, ao meu corpo, onde meu sistema nervoso estava finalmente relaxado, né? Uau. Desse trauma. Agora eu tenho certeza que eu ainda vou ter coisas que vão vir à tona e você vai soltando, vai aprendendo a curar, volta alguns passos, você É uma aprende jornada. de novo. Mas não houve um momento como esse, tipo que eu falei sobre isso pela primeira vez, levei 9 anos e eu ainda preciso aprender a me curar, né? Sim, sim. E isso É isso que eu aconteceu falo. contigo na carta, né? Exatamente. Foi um momento de consciência, mas não tipo, eu sou esse ser humano amoroso, regenerado e sem vergonha, né? Claro. E você fala com algo que realmente fala comigo, certo? É que a jornada da cura, quando você a explica, o que não abrimos espaço é a explicação sem interpretá-la como uma culpa. Certo. Não dou desculpa para a horrível decisão daquela noite. Mas acho que é importante que as pessoas realmente entendam como chegamos a esses momentos. Não acho que a violência nasça no vácuo. Eu não acho que esses atos que vemos acontecer o tempo todo no mundo são coisas que estão em um momento ou nascem em nós como seres humanos. Tem todas essas coisas que acontecem, né? E assim... Em um ser humano saudável que tem consciência em uma jornada de cura ou processamento de dor, processamento de trauma, quando isso acontece, vai aprendendo a fazer, eles não ensinam essas coisas na escola, né? Eu cresci em Ohio, nunca foi tipo, compartilha comigo como você se sente, era tipo, cara, fica durão, especialmente no campo esportivo, né? Quando você cai, se Sim, se machuca. levanta. Sim, sim. Você tem que voltar. Então você é ridicularizado se mostrar emoção. Exato. No esporte, pelo menos. Sim. Então eu só queria me encaixar, você queria se encaixar também. Exato. Você não pode mostrar esse lado afetuoso e emocional, né? E essa é uma das razões pelas quais eu queria fazer esse show há 10 anos, porque durante minha jornada de cura foi tipo...
quais são ferramentas que podem me ajudar a transformar pessoas no interior para a gente ter um exterior saudável? Vemos toda a dor no mundo, a gente tá vendo massacre escolar que acabou de acontecer, 19 crianças, 20 ou 30 tiroteios esse ano até agora, então é muita Em massa, coisa. certo? Sempre que tem esses massacres, essas guerras, parece que muitas vezes é causado por homens que estão feridos, que Isso aí. ainda não aprenderam a curar traumas, e não há justificativa, não há falta de responsabilidade por nenhum desses atos. Mas eu acho que você pode ver onde essa dor vai, e essa pessoa teve que passar por muito trauma e não foi resolvido até chegar nesse ponto de ruptura, né? E eu Exato. tô muito feliz que você tá fazendo esse trabalho, porque, pra mim, eu sei que se não tivesse um ambiente que fosse saudável e alguns amigos que foram bons e alguns parentes que foram bons, eu poderia ter ido pelo mesmo caminho. Meu irmão, ele foi pra cadeia, eu contei a ele sobre isso. E é como se eu pudesse ter me encontrado descendo com uma decisão, uma ação que só minha dor tomou conta de mim, e eu tomei uma decisão estúpida e agora eu tô na cadeia por 5, 10, 20 anos. Portanto, pode ser muito rápido e uma ação pode prejudicar muitas pessoas e a si mesmo para sempre, né? Eu acho que a coisa mais importante é ensinar os homens a curar feridas emocionais, porque curando seus traumas de hoje, tem muita dor, violência comunitária nas escolas e no mundo, tem guerras, as pessoas elas estão vendo isso de homens que estão feridos e não se curaram. E é por isso que eu estou muito feliz que você está fazendo esse trabalho, que você está falando sobre isso, porque quando você é um menino crescendo, quando você é adolescente, um dos principais motores é fazer uma garota gostar de você. Tá tipo no nosso DNA ou algo assim. Como é que eu posso fazer uma garota gostar de mim, segurar minha mão, me dar um beijo, quando você tem tipo 10, 12, 14 anos? Você quer ser aceito por uma garota que você gosta, né? Então a gente é levado a fazer coisas para chamar a atenção de uma garota, né? É o que move a gente, então... É o que é. É o que nos alimenta. E pode não ser politicamente correto, mas o desafio é que as mulheres não entendem que os homens sejam emocionalmente vulneráveis e, especialmente enquanto crescem, isso não é aceito quando você é provocado por outros garotos, quando você tá sendo sensível, uma garota diz: "Ei, por que é que você tá chorando? Isso não é sexy pra mim." E aí os caras começam a endurecer e dizer: "Ok, eu não posso mostrar emoções porque meus amigos vão fazer pouco caso de mim, eu não vou pegar ninguém, ela vai pensar que eu não sou homem de verdade." E aí a gente coloca máscaras, né? Sim, sim, Certo? com certeza. Me fala se eu estiver Não, errado aqui, eu acho né? que você está certo. Eu acho que a cultura, mesmo para as mulheres jovens que crescem até se tornarem mulheres que querem que os homens sejam mais vulneráveis, elas são igualmente vítimas disso, porque nos dizem que a dureza, a máscara, a diferença, a imagem de um cara mau é o que é. É uma a vez de ligar. reviravolta, né? Então, à medida que passam pelo processo de amadurecimento, elas percebem que há algo mais que é necessário, e é essa vulnerabilidade. Então, acho que, do ponto de vista cultural, como homens, o que nós não fazemos é dizer: "Ei, eu realmente amo amar. Eu realmente Isso aprecio aí, a isso intimidade." aí. O que é tão bonito e incrível quanto você, o que é realmente bonito é que eu posso confiar que a conversa que estamos tendo é autêntica. E eu posso ser o meu verdadeiro eu e posso dizer: "Hoje isso realmente dói." Uma das coisas sobre as quais escrevi em um novo livro, eu disse: quando eu não conseguia chorar lágrimas, eu chorava balas. Oh, E essa é a nossa comunidade neste momento. Esses tiroteios em massa são uma tristeza de partir o coração, são frustrações sem sentido, são inseguranças sem sentido. E embora isso não desculpe o comportamento, se crescermos para entendê-lo, então podemos realmente evitá-lo melhor em primeiro lugar. Porque todos nós podemos ser engenheiros de obras prontas, mas a prevenção é que temos atualmente à nossa disposição, e essa prevenção começa com a compreensão.
Se você não entende, se você não cria espaço para os homens realmente dizerem: aqui está como eu realmente me sinto, vamos ter ideia de que você pensa sobre como eu me sinto, mas aqui está como eu realmente me sinto. E temos que fazer isso uns com os outros, como homens. Com certeza. E o que eu descobri é que no meu círculo de homens, eu fico tão animado para falar sobre meus amigos, porque eu digo para eles: eu te amo, irmão, eu me importo com você. E como sua alma se sente hoje? Você fez alguma coisa que foi alegre? Você está realizando em sua vida e em seu propósito? E não precisamos falar sobre números e métricas e todas essas outras coisas que foram definidas como a maneira de medir nossa masculinidade. Mas posso fazer isso porque estou disposto a compartilhar essas coisas. E eu não cheguei lá da noite para o dia. Esta foi uma jornada diferente de tudo o que você possa imaginar. E eu diria que o ponto de virada do crescimento emocional começou com o terceiro milagre. Lembra que eu disse que havia 3 milagres? Nesse foi o segundo. Sim, então esse terceiro milagre foi receber uma carta do meu filho enquanto estava na solitária. Então isso foi depois da briga com o policial. Cerca de 7 ou 8 anos depois da minha sentença. Do seu filho? Sim. Quando teve o primeiro filho? Então, meu primeiro filho nasceu 6 meses depois que eu fui preso. Sua mãe estava grávida de 3 meses. Uau! E assim, provavelmente cerca de 2 anos depois desse tempo na solitária, que começou por volta do meu 8º ano na prisão, eu provavelmente estava chegando aos 10 quando recebi essa carta. E meu pai sempre sentava meu filho e se certificava de que ele me escrevia cartas. E geralmente eram apenas cartas infantis. Ei, pai, transformadores é minha geleia agora. Ou aqui está um desenho, ou o que seja, e eu te amo, pai. Ele te enviava quando era criança, jovem de 2 ou 5, e na verdade 7 eu ainda anos. tenho essas cartas, algumas dessas cartas. Isso é legal. E assim ele me ensinava isso durante toda a minha viagem. E então eu recebi essa carta quando ele tinha cerca de 10 anos de idade. Estava na solitária no momento. Acho que estava no 2º ano. E eu abri a carta esperando que fosse apenas: ei, pai, aqui está o que está acontecendo no meu mundo. Quando abri, meu filho me escreveu: pai, minha mãe me disse por que você está na prisão por assassinato. Ele disse: pai, não mate de novo, Jesus está nos observando. Essa carta destruiu a minha fachada da dureza. A máscara que eu tinha usado até aquele ponto da minha vida, ela simplesmente se desintegrou. E eu te devo uma, pai. Eu não sei se vou sair da prisão, mas o que eu sei é que eu tenho que viver minha vida de uma maneira que meu filho entenda que não importa o quanto você caia na vida, se você estiver disposto a fazer o trabalho, você pode se levantar e você pode superar isso. Então eu disse a mim mesmo naquele momento: eu não sei como, nem sei se eu vou sair desse lugar, mas eu preciso provar a mim mesmo que eu estou comprometido em transformar a minha vida. E estou na cela na época. Não há nada lá que diga: ei, aqui está como você pode provar isso. Então, comecei com o jornalismo, porque eu queria chegar à verdade sobre como vim parar aqui. Havia uma parte de mim que era como: eu não sei, eu não sou uma pessoa má. Eu sei que sou uma boa alma, mas fiz coisas horríveis que magoaram as pessoas. E assim, foi um conflito que foi exatamente como: isto é a guerra agora mesmo. E assim, eu entro em modo de batalha. Estou fazendo um diário, estou escrevendo, e é assustador. É como se, cara, essas coisas que eu fiz, essas coisas foram feitas comigo. E enquanto eu fazia isso, percebi que não tinha completado nada além do GED. E eu estava tipo: ok, se você está empenhado em transformar sua vida, você tem que terminar algo e tem que fazer isso por você. E você não pode fazê-lo pelo diretor, não pode fazê-lo pelos guardas, não pode fazê-lo pelos seus pais. E ele disse muitas vezes: eu estou dando uma guinada na minha vida. É a última vez que estou em apuros. E foi a máscara, foram as mentiras que contamos a nós mesmos no momento em que estamos sofrendo. E queremos que essa dor pare. Mas não se trata de dar a volta à vida. Então eu disse: eis o que você faz. Você tem que escrever um livro em 30 dias.
E se você escrever este livro em 30 dias, essa será a sua prova de que você está pronto para uma mudança. Isso é legal. Mas eu não tinha um laptop. Eu não tinha Era uma na máquina caneta, de escrever. né? Era a velha maneira. Eu não tinha nem mesmo uma caneta muito boa. Então, imagina se você puxasse o interior daquela caneta Você tinha para aquela fora. coisinha, né? Essa pequena Oh, coisa. meu Deus, difícil demais. Sim, mas fiquei tudo bem. Não te deram uma caneta? Não em uma solitária. Eles ficam com medo de que machuque Oh, o guarda ou meu algo Deus. assim. E assim, imediatamente eu pensei, não é possível que eu vá escrever um livro em 30 dias com essa coisa. E a primeira coisa que me veio à mente foi a desculpa número 1. Aqui está a sua vitimização. Aqui está a culpa por tudo, além de ser responsável. E pensava, ok, não, isso não vai acontecer. Nós não vamos voltar por este caminho. E então peguei aquela caneta e a enrolei em algum papel. Ah, olha pra você Sim, se eu tinha uma prejudicando, maneira. tá dificultando as Sim, coisas, sou né? como... Ei, eu tinha milhares de experiências enrolando as coisas. Então foi como, deixe-me ser intencional. Isso é inovação. Aprendi mais tarde em minha vida que, isso é inovação, mas enrolá-lo naquele papel me fez escrever com firmeza suficiente. Escrevi por 30 dias seguidos até terminar aquele livro. E quando terminei aquele livro, senti esse peso incrível saindo do meu ombro. E eu senti empatia por mim mesmo. E senti compaixão. E eu era como, você é um garoto inteligente. É capaz de fazer o bem. É digno de fazer o bem. E eu fiquei tipo, uau. E depois eu era como, tudo bem, isso é legal. Eu escrevi um livro. Mas era como, a grandeza é a capacidade de fazer algo bom repetidas vezes. Então eu estava tipo, escrevendo outro livro em 30 dias. E eu escrevi esse segundo livro. E então comecei um terceiro livro e caí no poço mais profundo de depressão que já havia experimentado enquanto preso. Escrevendo o livro. Escrevendo esse livro. Por quê? No meio do caminho, percebi que tinha todo esse talento e estava preso em um ambiente onde não podia dar à luz. E toda a decepção da minha vida me inundou de volta. Essa percepção de que eu era uma criança brilhante, eu era um escritor talentoso, um artista de coração, era inteligente, mas aqui estava eu, estava no pior lugar imaginável, na solitária, com o caos daquele ambiente ao meu redor. E foi devastador ficar cara a cara com isso. E eu só me lembro de não querer nem sair do meu beliche. Tudo parecia pesado e pesado. Só para ir até aquela porta e abrir aquela comida fria e tomar banho de sol mais uma vez. Parecia uma viagem de 1 milhão de milhas, porque era tão pesada. Aquela devastação de ficar cara a cara com o meu eu autêntico em um ambiente criado por essa versão mascarada de quem eu era, de quem eu estava sendo. E eu fiquei tipo, caramba, eu falhei com esse garoto. Eu decepcionei essa pessoa. E, assim, eu caía nessa depressão profunda. E então, um dia, sabe, você pode se sentar e sentir pena de si mesmo. Você pode culpar seus pais, você pode culpar seu trauma, você pode culpar os guardas, você pode culpar tudo o que levou a este momento. Mas neste momento, você pode escolher entre chafurdar em autopiedade, derrota e quebrantamento, ou você pode encontrar sua luz interior e pode encontrar o seu caminho para sair daquilo. E assim, neste ponto, eu estava lendo todos esses livros brilhantes. Como homem, pense no segredo. Eu estava falando sobre o poder da manifestação. E, inicialmente, isso é uma coisa da ciência, um charlatão aqui. Algumas coisas falsas Certo, aqui. sim. Isso é lixo falso. Como você acha que é a existência e as coisas? Mas aqui está o que eu aprendi sobre isso. Voltei e li meu diário. Ao ler este diário, estou traçando como eu estava pensando. E eu estava pensando como meu pensamento produziu os resultados exatos que deveria ter. Ao ler este diário, ficou muito claro que eu iria acabar na prisão.
Estava muito claro que, em algum momento, eu iria puxar um gatilho, queria causar a morte de alguém. É muito claro que eu iria entrar em brigas, porque estava pensando que era a única coisa que eu era digno. Desde que eu tinha 7 ou 8 anos de idade, eu ouvia, você vai acabar morto ou na cadeia. Eu via meus amigos irem para a prisão ou serem baleados. Eu tinha aceitado essa narrativa. Então, eles eram meus pensamentos dominantes. Morto ou na cadeia, que esses eram meus pensamentos dominantes. Eu não fiquei chocado quando fui baleado. Eu estava traumatizado, mas não era. Oh, meu Deus, isso não ia acontecer. Foi como, isso é uma narrativa. E então, meu dilema era, se isso é absolutamente verdade, que eu tinha magnetizado meus pensamentos de maneira negativa, que se as leis do universo são verdadeiras, que eu posso magnetizá-las no positivo. E então, Você comecei a teve me isso enquanto concentrar. estava na solitária. Sim, na solitária. E então, eu comecei a acordar com pensamentos sobre o que eu queria que minha vida fosse. Que um dia minha vida seria cheia de alegria. Um dia seria proposital. Um dia eu vou sair da solitária. Um dia eu vou sair da prisão. Enquanto eu estava nessa linha de pensamento, eu estava tipo, ok, vamos testar essa teoria. Se pensamentos são coisas, se o que você pensa se manifesta, se o que você acredita, seu resultado, vamos testá-lo. Então, essa é a coisa empírica a fazer, é a coisa mais científica a fazer. Então, eu escrevi essa carta para o diretor. Eu estava me aprofundando na filosofia, então eu escrevi ao diretor esta mesma carta filosófica. E o que eu propus a vocês foi entender o que é verdade. E eu disse a ele, diretor, quando entrei na prisão, prometi que nunca seguiria as regras, que não queria seguir. E te levou à solitária. Isso me levou à solitária e me levou a... Acumulei mais 36 más condutas. E embora você possa não gostar, o que eu espero que você possa reconhecer é que eu sou um homem de palavra. E essa era a verdade. Eu disse que ia entrar em todo tipo Dito de e problema. feito, E eu fiz. Eu pensei, se você acredita que a verdade é a única coisa que importa na conversa, tudo que eu estou prestes a lhe dizer é qual a minha verdade hoje. Se você me der essa oportunidade de sair da solitária, vou me concentrar em desenvolver minhas habilidades como escritor e vou me concentrar em criar um caminho para construir uma carreira para mim mesmo, usando meu talento como escritor. E o diretor me escreveu de volta e me disse: esse é o argumento mais convincente para a libertação que já recebi. Embora pareça contraintuitivo, vou defender que você saia. Uau! Quanto tempo você passou na solitária? Acabou sendo mais de 2 anos e meio, porque a sentença era indeterminada. Foi eterno? É quando eles se sentem Ou totalmente quando eles prontos. sentem que você está Sim. pronto. Então você teve mais 2 anos e meio depois da carta. Sim, depois dessa carta. Mas ele me defendeu imediatamente. Então foi até seus superiores e eles fecharam. Demorou mais tempo. Então ele deu esses 3 passos. E escreveu o que eu queria que acontecesse na minha vida com meus escritos. Pensei, ok, se eu vou ser sério como escritor, aqui estão os objetivos. E eu escrevi os objetivos... escrevi os objetivos mais elevados que você pode pensar como escritor. Eu queria que Oprah lesse um dos meus livros. Quer ser um best-seller Eu do quero New ser um York best-seller Times? de Nova York. Check, os dois aconteceram. Pronto, eu quero construir uma carreira para mim, usando a escrita. E eu quero escrever em várias plataformas. Quero escrever música, quero escrever para o palco, para a televisão. E então eu fui super intencional e muito claro. E quando eu saí da solitária, peguei todos os livros que escrevi à mão e digitei-os todos em um pequeno texto. E foi a coisa mais chata que fiz até hoje. Eu posso imaginar. Oh, meu Deus, foi brutal. Meses, né? Mas esse foi o ponto fulminante daqueles 3 milagres que se juntaram. Como se deixasse a máscara cair e traçasse um novo caminho para mim. O que o diretor disse depois que você chegou no New York Times best-seller, que você fez a Oprah e todas essas coisas? Sabe de uma coisa? Ele acabou se aposentando, então eu não consegui localizá-lo. Ou seria bom entrar em contato. Sim. Mas há tantas pessoas daquela parte do mundo, dessa experiência, que seguiram o meu trabalho. Um cara para quem eu costumava trabalhar, ele é um dos meus melhores amigos agora. E eu trabalhei para ele nos dias em que eu estava no espaço escuro.
Eu estava criando todo tipo de caos no pátio. E seu nome é Tom. Ele estava cumprindo pena com você? Não, ele era meu supervisor. Ele era um civil que entrava na prisão. Ah, te ensinava ou estava... Ele estava administrando um centro de recreação. Ah, entendi. Então, ele dirigia um centro de recreação no Michigan Reformatory, que era a escola de gladiadores. Esta foi a parte mais caótica do meu encarceramento. São 1.500 jovens com penas enormes, algo em torno de 15 anos, e eu trabalhei para Tom. Na E até- prisão. Na prisão. Para esse Sim, é por programa. isso que trabalhei para o centro de recreação. E naquela época, Tom dizia, você pode fazer o que quiser na vida, positivo ou negativo. E ele disse, mas acredito que sua vida tem um propósito maior. E que um dia você sairá da prisão e os jovens o admirarão. Mas você tem que ter certeza de que não termina a vida na prisão, porque eu posso vê-lo indo por esse caminho também. Então olhei para Tom quando saí da prisão e escrevi para ele. Eu não via desde 96. E primeiro, quando ele atendeu o telefone, ele disse, Shaka. Ele disse, como você saiu? Era como se eu tivesse escapado ou algo assim. Eu pensava, não, Tom, eu tenho liberdade condicional legítima. Mas ele me levou para o meu primeiro jogo de futebol. Meu primeiro jogo de futebol americano universitário, ele e sua esposa. Ele foi uma das primeiras pessoas a ler alguns dos meus escritos antes mesmo de eu pensar em mim mesmo como escritor. E assim, ao longo dos anos, desde que eu saí, Tom veio e ficou na minha casa. Eu fiquei na casa dele, em Lansing, Michigan, e agora somos muito, muito bons amigos. Mas ele viu algo em mim da maneira que meus mentores fizeram naquela época que eu não via em mim mesmo. Então você teve esses pensamentos que o levaram à prisão, que o levaram a fazer ações e comportamentos que te levaram à prisão. E então você continua com esses pensamentos pelos primeiros 9, 10 anos até aprender que os pensamentos se tornam coisas, né? Com certeza. E você tem que manifestar o que quiser na sua vida. Então você começa a mudar e criar meta e você permanece fiel através de responsabilidade, de ações diárias e consistentes para poder te ajudar a chegar lá. E apoiar com pensamentos positivos, com gratidão e alegria, ou a possibilidade de um dia a vida ser melhor em vez de cair de volta na vergonha, cair de volta na culpa e... Sim. Como alguém, encarcerado ou não, pode ser que esteja encarcerado na mente, pode mudar esses pensamentos para se impor e poder manifestar uma vida melhor para si. É um processo incremental e é realmente uma jornada. E o que eu sempre digo às pessoas é que quando você olha para os resultados finais de qualquer um que tenha realizado algo grande ou algo de respeito, e o que consideramos sucesso, sempre parece fácil depois que foi feito. Mas é um processo, é uma jornada. E para mim, que trabalho estava me trazendo até o momento, e verificando a narrativa, que história estou contando a mim mesmo? Estou dizendo a mim mesmo a verdade? Estou recontando uma história antiga e ultrapassada que não existe mais? E essa tensão, essa capacidade de chegar ao momento, essa foi uma das coisas mais poderosas que aprendi. Eu aprendi através da meditação e realmente processando pensamentos e energia. E o que estou fazendo? Eu sempre digo aos jovens sobre a importância de verificar o que está consumindo. Nossos ciclos de consumo mentalmente, muitas vezes, passam despercebidos. Em termos de pensamento, o que você está observando, o que está lendo, Pensamentos, informações, leitura, o que seus escuta, amigos fazem, fofoca, pois é. todas as coisas. Recebemos tanta informação. E depois é aquela conversa interna. Essa conversa interna é animal. As melhores conversas que já tive foram comigo mesmo. E elas são complexas. Nem sempre são fáceis. E então, o que eu diria é que a jornada de manifestação da atração negativa é um processo de como... Ok, posso verificar isso um momento? Posso realmente tomar uma batida e dizer, ok, isso é real? Isso está acontecendo? Ou isso sou eu, desenhando a partir de informações antigas e desatualizadas para criar uma história que nem é verdadeira? E assim, eu estou constantemente fazendo isso. Estou constantemente apenas verificando a narrativa. Quando as coisas estão acontecendo no mundo que podem ser tão caóticas e sentir que estão tão na nossa cara,
eu me centralizo e volto a atenção. Conversamos sobre o horrível tiroteio em massa que acabou de acontecer ontem. Soube disso cerca de meia hora antes de ir buscar meu filho na escola. Oh, meu Deus. E eu tive que me reorientar e estar presente. E eu me lembro de chegar à escola e eu senti essa ansiedade. E então, eu ouvi o riso daquelas crianças. E eu fiquei, isso é o que realmente está acontecendo. É que essas crianças estão com alegria aqui. E esse tiroteio foi horrível, horrível. E como pai, meu coração estava com aqueles pais. Mas eu sabia que havia uma maneira de deixar de lado o negativo, de tirar meu filho da escola, ele não vai, toda essa cadeia de eventos, e me trazer para a clareza daquele momento. E sabendo que, coletivamente, podemos ajudar essas famílias a se curarem, mas também podemos estar presentes nas crianças que ainda estão aqui, Claro, que somos capazes de amar e cuidar, e que podemos dobrar esse cuidado. E apenas dobrar o cuidado e o amor vamos estar presentes nisso enquanto ajudamos essas famílias a se curarem. É um processo. Escrever ajuda muito. Ainda escrevo meus pensamentos. Eu ainda, em minhas anotações no telefone, ainda gosto de... Ei, eu tive uma ideia sobre isso. E o jornalismo e o processamento e a atração de boas energias e boas intenções e essa hiperconsciência do que estou consumindo. E para que isso serve? Porque tudo o que consumimos serve a uma parte de nós. Mesmo quando eu estava naquele ciclo negativo, serviu a uma parte de mim. Isso me energizou, a raiva me energizou. Ela me fez sentir porque foi isso que me ensinaram que eu só posso sentir. isso também lhe dá significado, né? Sim, sim. Eu tô curioso, houve algum momento na prisão que você foi capaz de deixar de lado totalmente a vergonha, a culpa, o trauma que você talvez tivesse apegado e começar a se amar autenticamente e ter paz? Houve algum momento em que isso aconteceu na prisão ou só foi depois da prisão? Não, com certeza. Naquela época, quando eu estava escrevendo um diário e estava realmente começando a desembalar aquela narrativa, comecei a deixar crescer minhas madeixas. E foi minha Seu cabelo. Sim, meu cabelo, sim. E foi a minha terceira tentativa. A primeira vez que tentei, consegui começar. E quando me olhei no espelho, tudo que eu ouvi foram todas as coisas negativas imagináveis sobre meu cabelo natural. E eu fui cortá-lo imediatamente. Comecei uma segunda vez e ficou um pouco mais longo. Então ouvi essa narrativa negativa. E então, eu sabia que estava em uma jornada de cura quando pude ver o início dela e ver a beleza e a alegria. E ver a conectividade cultural. E comecei a me desculpar. Comecei a pedir desculpas a mim mesmo por todas as coisas ruins que eu tinha dito internamente. Todas as vezes que eu duvidei das minhas capacidades. Todas as vezes que eu sucumbi por vergonha. Eu cresci, eu tinha dentes abertos e eu seria provocado quando criança. E havia vergonha ligada a isso. E eu aprendi a olhar para aquela janela aberta entre os dentes e dizer: "Oh, uau, isso é fascinante, isso é lindo." E assim, é apenas um processo de ver todas as narrativas mudarem e criar uma nova narrativa de amor próprio. E isso ainda é uma coisa que é como uma viagem. Não existem essas coisas isoladamente. Eu sei que as pessoas querem que seja uma coisa mágica, mas não é. É uma jornada. Eu tenho que acordar e dizer: "Ei, você está bem. Você está indo bem. Há coisas que você ainda tem que navegar e tem que superar. Enfrentar e confrontar. Mas na verdade está tudo bem. Porque se você pode rotular da maneira certa, e você pode Claro, simplesmente dizer: eu acabei de ser acionado agora. Pois é um tipo de momento em que estou tendo um momento de autodestruição. Junte tudo. Conversa interior. Numa escala de 1 a 10, nos primeiros 10 anos de prisão, de questão de amor próprio, sendo que 10 você se ama de uma maneira muito autêntica e consciente, você tem paz e tudo isso.
E você odeia a si mesmo, você tem vergonha, tudo isso também. Onde você esteve nesses primeiros 10 anos? Posso menos colocar abaixo de 1, provavelmente menos 5. Era como agora, no dia em que eu, E onde estava quando você saiu no seu último ano? Como? saindo No da último ano. prisão, eu diria certamente ah, que tinha cerca de 8. Tinha um De amor forte 8. próprio, de Amor paz. próprio. Sim, eu tinha um forte 8. Foi porque você estava saindo, porque você tinha chegado lá, talvez? Não, sim. Provavelmente foi assim nos últimos anos, onde começou a bater em todo lugar e foi apenas um momento na minha vida em que pensei, estou na prisão, um dia eu não estarei. Fui colocado em liberdade condicional 2, na verdade 3 vezes antes de ser libertado. Era como se aqueles momentos me derrubassem internamente. Caramba, você esperando que talvez seja o momento e não. Sim, sim. Esse foi o desafio. Era o que eu tinha que lutar. Era o pensamento negativo ligado a isso, certo? Eles nunca vão me deixar sair. E então eu tive que começar a contra-atacar. Todos os dias eu andava pelo pátio com um dos meus melhores amigos, chamado Calvin Evans. E Calvin é uma luz incrível em minha vida. Ele cumpriu 24 anos por um crime que não cometeu. Cara, difícil. E uma das pessoas mais alegres que eu Meu conheço. Deus. E assim, eu andava no pátio com o Calvin. Nós apenas caminhávamos. E eu dizia, um dia, cara, eu vou sair daqui. E é isso que eu vou fazer. É assim que eu vou fazer. Vou tirar esses livros do porta-malas do carro e um desses livros chegará a Oprah. Não sei como, mas vou apenas agitar, agitar, agitar. E vou orientar as crianças quando chegarem em casa. Essa foi a conversa. Eu estava verbalizando minhas intenções, mas eu também estava contradizendo essa narrativa que estava ligada Você sendo negada à liberdade não vai conseguir condicional. nada, vai ficar aqui pra Sim. sempre, você. Sim. Tudo isso. É. Foi apenas aquela renovação constante, isto sim. Eu estava por volta de 8 anos quando eu saí da prisão. Isso é muito poderoso. Sim. Muito. Onde você diria que está hoje? Hoje estou com 10. A vida é ótima. É complexa, as coisas que acontecem. Eu só os conheço pelo que são. Tive um ano difícil no ano passado. Foi provavelmente um dos anos mais difíceis que Por tive que em isso muito acontece? tempo. Meu irmão mais novo foi assassinado. Tivemos um lindo cachorrinho de 1 ano que o deixou com um treinador e o treinador me liga no dia seguinte e o filhote havia sido atropelado. Meu Deus. Sabe, eu lidei com doenças. Foi simplesmente brutal. Foi um ano brutal, brutal. E, sabe, o que eu achei de cura foi que eu era realmente capaz de me sentar e dizer, estou triste. Expressar Fui isso. capaz de articular literalmente essas palavras. Passei pela fase de raiva com meu irmão. E eu me lembro de voar para casa em Detroit e era apenas o piloto automático de ok, temos que enterrar meu irmão. Me deixe ter certeza de que meus pais estão bem. Me deixe navegar por todas as coisas, desde as pequenas reações das experiências negativas, onde é como se o piloto automático fosse consertar todas essas E coisas. não pare, né? Sinta isso. Não pare e sinta. E eu me lembro, estávamos sentados em um quarto de hotel nos arredores de Detroit. Eu e minha namorada, minha parceira. Gostamos de chamar uns aos outros de parceiros. Acho que somos um pouco velhos demais para chamarmos de namorado e namorada. Eu, minha parceira Liz e meu amigo Calvin estávamos sentados lá. Estávamos conversando. As lágrimas simplesmente vieram. E eu fiquei assim, estou triste. Estou triste que meu irmão não esteja aqui. Estou triste que ele não tenha tido a oportunidade de experimentar todas as grandes coisas que planejamos juntos. E então, quando o cachorro foi atropelado, foi a mesma coisa. Caramba. De ser capaz de dizer, ei, este era meu companheiro. Uma das coisas que eu Oh. vivia com meu cachorro que eu não sabia. Sabe, eu fui baleado quando estava andando. E assim, há emoções negativas ligadas à nossa experiência. E quando eu peguei o cachorro, eu
eu tive que levá-lo para passear. E eu pensei, essa é a primeira vez que eu ando livre em quase 30 anos. Isso permitiu que você se curasse. E perder isso foi devastador. Foi muito triste, porque ele estava muito feliz e meu filho estava triste. E pude chorar com ele e apenas abraçá-lo e experimentar sua tristeza, mas também nosso amor. E para que meu parceiro pudesse ter espaço para isso, e para que pudéssemos experimentar tristeza e amor juntos. E então, foi por isso que foi um ano difícil de viver e de achar a luz do outro lado do túnel. E eu estou animado com isso. Isso é bom. Mas também estou emocionado por ter experimentado a tristeza e eu fui capaz de expressar isso e ainda me sentir bem, com alegria e realizado, e saber que isso faz parte do processo. A tristeza aparecerá, mas a alegria vem para ser capaz de expressar plenamente todas as suas emoções. E como pai, não acho que haja um presente maior do que eu possa dar ao meu filho do que o acesso total às suas emoções, modelando isso para ele. Claro. Quando eu escrevi o meu livro A Máscara da Masculinidade há quase 5 anos, Uau! eu fiz uma pequena turnê e me sentei em sofás para algumas centenas de pessoas, metade homens e mulheres. E em certo momento de cada discurso eu dizia: para todas as mulheres da sala, levantem a mão se vocês uma vez por semana se encontram com alguma amiga ou sua mãe e fala sobre suas inseguranças, sentimentos, emoções em torno da relação, aparência corporal, trabalho. E praticamente todas levantaram a mão. Sim. E eu dizia ok para os caras na sala: quantos de vocês se reúnem uma vez por mês e falam sobre seus sentimentos com seus amigos? Você fala sobre os seus problemas de relação, sobre dúvidas, problemas físico, vulnerabilidades. E apenas 2 caras levantavam a mão de 100 e poucos, né? E eu dizia: quantos de vocês estão num grupo da igreja onde isso é obrigatório? Todo mês tem que fazer isso. Eles tipo: ok, sou eu. E eu dizia: meninas, quantas de vocês fazem isso todos os dias? Fala sobre sentimentos. Talvez 30 minutos durante o almoço vocês podem se expressar, e a maioria continuava com a mão lá. E eu falava: quantos de vocês fazem isso, caras, na sala? E a maioria dos caras, tipo... Quase todos, sim. Talvez 1 ou 2. Eles tinham um momento em que estiveram vulneráveis, né? Sim. E eu digo: meninas, imagine como seria não ser capaz de expressar suas emoções, não ser capaz de dizer como se sente. O que é que isso faria com você? E a maioria diz: isso me deixaria muito louco, eu provavelmente ia explodir, né? Eu ficaria muito mal. E eu digo: olha o que está acontecendo com os caras no mundo. Eles estão explodindo uns nos outros. Exatamente. Falando online, violência doméstica ou... sei lá, qualquer outro tipo de violência, né? Eu tô curioso. O que é que você acha que aconteceria se todos os seres humanos, homens e mulheres, nunca expressassem seus sentimentos e emoções e não aprendessem a curar seus traumas? O que é que você acha que aconteceria? Acho que se continuarmos a criar essas prisões pessoais em torno das pessoas, essas prisões emocionais e espirituais em torno das pessoas, continuaremos a ver esses enormes aumentos de violência. Continuaremos a ver esse tipo de desdém um pelo outro que aparece nas mídias sociais. Nunca chegaremos a um espaço onde haja conversas claras e diálogo saudável e todas as coisas. E é tão interessante quando penso em estar aqui neste podcast e penso nas muitas mentes brilhantes com quem você fala ao longo da construção desta grande plataforma. E o quanto é apenas sobre grandeza e sucesso e às vezes até mesmo a construção de riqueza. E eu acho que todas essas coisas são para mim um motor. Adoro o processo. Eu amo a agitação. Eu venho das ruas, então a mentalidade de empreender, construir algo e fazer acontecer, eu amo. É super emocionante estar aqui para falar sobre isso. Mas acho que o maior recurso inexplorado que temos no mundo agora
são as emoções dos homens. Quando somos capazes de ser plenamente nós mesmos, de estar autenticamente conectados emocionalmente, de sermos capazes de ser vulneráveis e íntimos uns com os outros, importantes com nossos semelhantes, com nossos filhos, tudo ao nosso redor melhora. Melhora, e é um recurso tão grande e inexplorado. E nos sentirmos aceitos por nossas emoções. Absolutamente. Não se sentir envergonhado, absolutamente. enganado, menos... Sim. Porque temos Sim. vulnerabilidades, né? Certamente. Ou expressar tristeza de vez em quando, Sim. ou chorar de vez em quando. Sim. E só posso dizer isso. Falamos de privilégio no mundo. Falamos de privilégio branco, falamos sobre privilégio de gênero. Eu sei que estou em um lugar privilegiado quando estou falando sobre vulnerabilidade emocional. Porque eu lidei com as coisas mais difíceis que você pode lidar na vida. Não é um cara que venha e questione a dureza. Eu tenho um código de conduta, por assim dizer. Eu posso falar com essas coisas e eu não tenho que me preocupar com a vergonha de que vem com ele é suave porque ele está falando sobre sentimentos agora. Eu sou afortunado sobre esse aspecto. Eu não tenho isso como garantia. Você viveu uma vida difícil, Vivi você uma vida difícil, sim. tem os resultados do que isso se parece. Com certeza E absoluta. você continua tendo mais dor e restrição em viver esse estilo de vida, certo? Certeza. E é por isso que o subtítulo do livro é An Invitation. E eu sei que eu sou um grande embaixador para convidar as pessoas a se juntarem a essa festa de vulnerabilidade emocional e amorosa, porque eu superei as condições mais adversas imagináveis. As coisas mais difíceis, as coisas pelo que eu não deveria ter sobrevivido. Ninguém deve sair Certo. da solitária a todo vapor. Ninguém deveria. Sair da solitária e ser um escritor de sucesso, empreendedor de tecnologia bem-sucedido, investidor bem-sucedido. Ninguém deve ser capaz de sair de lá e sonhar ou imaginar uma vida que está além do que as pessoas que nunca estiveram na solitária imaginariam para si mesmas. Eu tenho o código de trapaça, que vem com responsabilidade, e é uma das razões pelas quais eu escolhi escrever. E eu escolho falar nesses espaços vulneráveis, porque é uma bênção. O código da trapaça é uma bênção. É essa capacidade de entender que eu sei que é isso que os homens anseiam. Alguém só tem que pavimentar o caminho para isso. Alguém tem que convidá-los para... A vida fica muito melhor quando você está em paz consigo mesmo. Meu Deus. Quando você não está em desordem, quando você não está sofrendo, quando você não está acordando com preocupação, medo, pavor e todas as coisas que o impedem de obter grandes resultados, a vida é linda. A vida é linda. Quando você não está se debatendo internamente, a vida é mágica. É a coisa mais mágica quando você está apenas pensando: "Ei, eu amo a vida, adoro a alegria, eu amo a realização." E não precisa ser difícil e não precisa ser complexo. E essas coisas não me fazem um homem. Eu era o menos viril na noite em que puxei o gatilho. Eu era uma criança com uma pinta adulta, porque minhas emoções não eram processadas de maneira saudável. Eu sou o mais masculino e o mais homem que eu posso ser quando eu estou amando meu filho. Quando eu estou cuidando dele. Falo um pouco sobre os detalhes do cuidado. Eu acho que o amor está nos detalhes. E, literalmente, apenas 2 noites atrás, meu filho tinha um dente solto. E ele disse: "Pai, eu quero tirar o dente." E eu não sou tão reticente, mas também não quero machucá-lo. Eu não quero que seja um evento traumático, como da maneira antiga. Deixa Tira na comigo. força. Exatamente, vai rasgá-lo. Então, entramos no banheiro e estamos tentando descobrir como fazer o laço ao seu redor. É um lado estranho da boca dele. E então, houve um momento em que eu estava apenas balançando-o suavemente, e então o dente saiu, e foi a extração mais suave Você não possível. precisava de alicate ou rasgá-lo. Eu não precisava de alicate. Sim, eu não precisava de alicate, e houve um momento de alegria. É pura alegria. Há aqueles momentos de paternidade que são ótimos. Prepare uma refeição quando ele quiser algo específico que eu preparo para ele, de uma maneira
de uma maneira que ele goste. Sabe, dobrar sua roupa suja, cada detalhe, ensinar um novo conjunto de habilidades que não seja atlético, que não seja combativo. Não se trata de esporte, e apenas o deixe em paz. Eu sou um grande esportista, e a coisa é complexa agora no mundo do politicamente correto. Você não pode dizer que gosta de ver as pessoas se batendo no UFC, e que você também é um parceiro amoroso e gentil. Mas essa é a verdade de quem eu sou. Adoro boxe, adoro esportes de luta. Eu amo basquete, adoro futebol. E eu recebo todas as publicações relacionadas a ele. Eu amo isso. Eu amo o choque deles, bang bang, realidade. Eu amo carros com motores potentes que consomem muito combustível. Mas também adoro sentar com meu filho e abraçá-lo. Eu também adoro ficar em conversas profundas e bonitas com minha parceira e receber amor, e essas coisas não precisam ser diferentes. Isso é lindo, cara. Sim. Agora que você é pai, quais são as 3 coisas que você gostaria de ter tido quando criança e que você está podendo dar aos seus filhos, que você quer que os pais possam dar às suas crianças também? Quais são essas 3 coisas que, se você tivesse recebido, você acha que teria mudado o curso da sua vida e que seria tudo diferente? Eu acho que as 3 coisas que eu mais penso é o acesso completo e total a emoções saudáveis, expressas pelos meus pais. Testemunhar que eles têm emoções saudáveis, modelar, testemunhando e se modelando e depois ser capaz de fazer só. ser capaz de fazer sozinho. A segurança, como a segurança da vulnerabilidade emocional dos meus pais. Eu gostaria que a segunda coisa fosse a liberdade de expressar plenamente toda a minha curiosidade, toda a minha arte, todas as minhas emoções. E quando penso nisso, eu só penso no meu filho, em como ele é capaz de se expressar plenamente. Ele pode usar sapatos trocados, ele pode desenhar em suas roupas, ele pode fazer O que ele praticamente o que quiser. quiser. Ele só tem essa liberdade. Eu gostaria de ter essa liberdade de expressão. E eu acho que isso é muito importante. Eu diria apenas segurança emocional e psicológica. Uma delas é a modelagem emocional da vulnerabilidade. Mas para mim, a segurança emocional e psicológica, eu acho que é o maior presente que os pais podem dar para um filho. Criar uma confiança profunda, criar confiança, criar espaço para que crianças imaginem todas as coisas possíveis. E eu vejo isso com o meu filho. Ele está tão confiante, Isso é bom. de uma forma que não seja arrogante e prepotente, que sai da insegurança. Ele está confiante porque conseguiu ser livre apenas. O desafio é que muitos pais têm filhos e ainda não curaram suas feridas. Com certeza. E então, como é que a gente ensina, educa ou empodera novos pais para fazer o trabalho por conta própria, o trabalho de cura interior, de curar trauma? É difícil, porque muitos de nós nos tornamos nossos pais de maneiras diferentes, para o mal ou para E se o você bem. é traumatizado, não foi autorizado a compartilhar emoções, então você pode fazer o mesmo, né? Sim, você repete o padrão. E depois, há diferenças culturais. Se você não sabe, eu sou negro. Sério? Você... Então, eu cresci em um ambiente onde, sabe, o castigo corporal é uma parte normal da conversa. Se você assistir comediantes negros, eles falam em ser espancados quando eram jovens. E nós zombamos disso, porque é isso que nós meio que tendemos a rir da nossa dor. Algumas das conversas mais difíceis que já tive como mentor é quando estou conversando com os pais sobre violência física. Fisicamente, uma coisa violenta, sabe? Bater em seu filho por raiva, Certo. frustração,
e suas próprias inseguranças e todas essas coisas, certo? Então, o que eu tento fazer é criar espaço para inversão de papéis e empatia. E às vezes pode ser um pouco retorcido e difícil descompactar essas conversas, mas eu sempre penso, se pudermos chegar a um espaço de pensamento, o que você mais precisava quando criança? O que você mais desejava quando criança? E então, se coloque no lugar do seu filho, certo? E a paternidade é difícil, é complexa. Sabe, há tantas coisas que estamos pensando o tempo todo como pais, certo? Eles estão seguros, estão alimentados, eles fizeram a lição de casa, foram para a escola, têm bons amigos, eles estão evitando problemas. E muitas vezes está enraizado em nossas próprias experiências. Então, apenas ajudando os pais a se apresentarem e apenas dizendo: ei, deixe seu ego de lado, desprenda do seu trauma e realmente dê a eles espaço para serem quem eles pretendem ser. Falando sobre desapegar do seu ego, do seu passado, do seu trauma, se alguém se sente errado por dentro, foi impulsionado pela raiva, ou para provar que foi escolhido, ou não teve apoio correto dos seus pais, ou o amor que eles gostariam de ter recebido, por alguma razão. Tipo, não tenho paz interior e talvez eles nem saibam que não precisam deixar o passado para trás, né? Porque eu não sabia até perceber que minha vida não estava funcionando em certo nível, ainda tô com dor, tô doente, cansado de sentir essa dor interior. E em vez de perseguir as coisas, vou olhar para dentro e me curar. Quais você diriam serem os 3 primeiros passos a serem dados para alguém que quer deixar para trás o seu passado e seus traumas e começar a se mover em direção à paz? Eu diria que o reconhecimento é a primeira coisa. Você tem que reconhecer. Você não pode consertar o que você não está disposto a reconhecer que está errado. Então, o reconhecimento é uma grande coisa. O pedido de desculpas é uma grande Desculpas coisa. a quem? Para si mesmo. Uma vez que você reconhecer as maneiras pelas quais você se machucou, e as maneiras pelas quais você foi ferido, e a maneira como você machucou os outros, pedir desculpas a si mesmo é poderoso. Expiação com você mesmo. Como você se torna e como você se cura e volta a esse espaço. E para mim, o que parecia era meditar foi um dos maiores presentes que eu já dei a mim mesmo. Essa capacidade de apenas processar e respirar e realmente exalar toda essa energia negativa. Liberando, né? Sim, Liberando. expirando ela. E então foi o diário, que eu considerei meditação no papel, me libertando de velhas narrativas, coisas dolorosas e prejudiciais. E então, essa prática de atenção apenas me trazendo de volta ao momento, e aqui realmente aconteceu contra a história que estou contando para mim mesmo. E eu falo sobre isso em Letters to the Sons of Society. Tem esse momento em que eu estou falando sobre o pavor que vem em viver uma cultura racializada, certo? Sabe? E eu falei sobre brutalidade policial. Eu falei sobre todas as coisas que estão acontecendo no mundo. E o que eu percebi é que muitas vezes, quando estamos tendo essas conversas, estamos tendo a partir de uma fonte de dor. Isso se torna difícil para outra pessoa recebê-la. Porque a nossa dor, quando estamos filtrando através da dor, ela aparece com raiva. As pessoas simplesmente colocam uma parede, certo? E às vezes estamos com raiva e com razão. Mas houve um momento em que eu estava acordado. Era cerca de 2 ou 3 horas da manhã. E meu filhote ficou doente. Ele havia feito cocô na caixa. E eu estava na rua no meio da noite. Estava no novo bairro. Fazia muito tempo que eu não ia para lá. É um bairro muito agradável em West LA. E era 3 horas da manhã. Então, eu peguei um capuz, fiquei com calças fuleiras e estava escuro. Eu estava fazendo todo esse barulho porque estou limpando a caixa. E agora tem que imaginar, 3 horas da manhã, você acabou de acordar com um cocô de cachorro. Não é coisa mais gentil. Você está batendo as coisas ao redor. E eu tive esse momento que foi paralisante. E eu congelei. Eu pensei... E pensar que você está fazendo algo que não deveria. Eu acho que estou fazendo algo que não deveria. Quando a polícia chegar, eles vão ver um dono de casa que está chateado
porque está limpando o cocô de cachorro às 3 horas da manhã, ou eles vão ver um cara negro de capuz que parece se encaixar em todos os perfis que vemos na TV. E aquele momento foi tão chocante, até o momento em que eu fui capaz de me lembrar. Isso não está acontecendo. Na verdade, sou dono de casa no meu quintal, limpando o cocô. Sabe, mas isso é vivendo sob o manto de um tipo de preconceito. Mas 2, é isso o que a atenção plena faz. Isso pode fazer com que você se desprenda daquele momento paralisante. E é por isso que a parte integrante da minha própria jornada, isso realmente me deu uma vantagem competitiva quando estou no mundo seja no mundo dos negócios, seja vendendo livros, seja manifestando todas as coisas que eu acredito, que o universo tem uma abundância para mim. Essa capacidade de mudar de pensamentos autodestrutivos, de narrativas negativas, de ideias que não me servem na jornada em que estou e onde quero ir na vida, sendo capaz de me levar a este momento e dizer, estou realmente sentado com Louis, tendo uma ótima conversa, em oposição às outras 10 coisas que podem potencialmente estar correndo em segundo plano. Isso é poderoso. Eu tô curioso, Chaka, você diria que é o mesmo processo, esses 3 passos, para deixar de lado a vergonha, a culpa e o sentimento de que eu sou uma pessoa ruim pelas coisas que eu fiz, são os mesmos passos? Ou como você deixou de lado a vergonha e o sentimento de eu sou uma pessoa ruim, em oposição a eu fiz algo ruim, tipo, eu sou uma pessoa ruim? Sim, essa é uma ótima pergunta. E a maneira como eu penso sobre isso é o efeito acumulativo de viver a vida, certo? Vivemos tantos momentos em nossas vidas, certo? E, sabe, como uma pessoa que navega em um mundo onde os dados estão sempre sendo processados e os números estão sendo triturados, você pensa sobre os momentos em que nos apegamos que são negativos. Eles geralmente são menores em comparação com todos os grandes e bons momentos que temos. A gente se fixa Nós nos neles, fixamos né? nessas Nesses coisas, poucos certo? momentos. Sim, é como se você tivesse um terno branco, bonito e limpinho, e ele ficasse com um pouco de lama no calcanhar. E você ficou obcecado com o punho onde está o pequeno respingo, em vez do terno incrível que você tem, certo? E, para mim, é apenas entender que, uma vez que o momento tenha acontecido, ele não existe mais além de sua mente. Os momentos que eu vivi, esses momentos não existem mais. Esses não são momentos em que estou vivendo. Estou morando no agora, certo? Então, é realmente libertar-se de velhos momentos que já aconteceram. E acho que, às vezes, vivemos em espaços que não controlamos. Você não pode controlar o passado. O passado já aconteceu. Você pode refletir sobre isso. Você pode voltar e agregar alguma energia às emoções ou o que for, mas você não pode recriar. O momento já passou. E o futuro ainda não chegou. Você pode planejá-lo e pensar em como ele será e fazer tudo ao seu alcance para programá-lo. Mas você não pode controlá-lo, porque ele ainda não chegou. E eu acho que, muitas vezes, estamos vivendo nesses 2 mundos, em vez de estarmos centrados no agora. E assim, a maneira como eu ajudei a me libertar dessas coisas é estar presente no agora e apagar aquela fita de vídeo do passado, sabe? Ou pelo menos colocá-la no armário, a menos que seja necessário trazê-la à tona de uma maneira, Claro. de uma maneira que agregue valor. Certo, é uma coisa poderosa. Eu sinto que a gente podia conversar sobre horas, mas eu quero respeitar o seu tempo. Você tem um par de livros incríveis. A gente tem aqui Letters, The Song of Society, um convite aos pais para amar, ser honesto e ser livre. Algumas dessas cartas que você escreveu, alguma dessas você escreveu na prisão, tem alguma nesse livro aqui? Não, essas são todas as cartas que eu escrevi durante a prisão da pandemia. Portanto, durante nossa Covid, eu chamo isso de meu bebê Covid. Havia muita coisa acontecendo no mundo. E muita coisa está acontecendo desde minha grande libertação há mais de 6 anos. Escrevendo meus erros, e eu os liberei há 6 anos. E eu cresci tremendamente como um homem, como pai,
Passei meu tempo escrevendo outro livro, porque eu só gosto de escrever quando tenho algo a dizer. Isso foi há 6 anos, certo? Sim, Isso veio à tona. em janeiro. Este saiu em janeiro. Meu próximo livro vai ser 5 anos e meio depois do meu último. É. Que eu queria lançar, mas eu tava tipo, eu não sinto que eu tenho uma coisa certa a dizer ainda, então... Está certo, Você certo. não quer apenas se expressar por se expressar, então isso é bom. Sim. E foi isso que aconteceu com este livro. Tanta coisa estava acontecendo no mundo, como pai, como um homem negro, como alguém que navega pelo mundo de Hollywood e da tecnologia, e depois pelos bairros, sabe? Eu tenho essa rede muito complexa de amigos de todas as esferas da vida que você pode imaginar. Diferentes raças e gêneros, mas eu tenho toneladas de grandes amigos, certos, e grandes pessoas que me inspiram. E eu estava realmente apenas pensando, sabe, sobre o que eu quero falar. E então o mundo começou a enlouquecer. E eu fiquei tipo, eu tenho que comemorar alguns desses momentos. Eu tenho que falar com meus filhos da sociedade. E eu estava realmente pensando sobre as crianças que eu oriento, as pessoas com quem eu trabalho, no mundo do hip hop. E eu comecei a escrever essas ideias. Eu fiquei tipo, eu só vou escrever essas cartas para os meus 2 filhos. Porque entre meu filho de 30 anos, Jay, que cresceu enquanto eu estava na prisão, meu filho de 10 anos que estou criando agora... Seiko? Sim, Siku. São todos os meus filhos da sociedade. E... então... eu comecei a escrever essas cartas, cara. E eles falam sobre as coisas que não falamos como pais. Você falou anteriormente sobre a liberdade que veio mais tarde. Quando você foi capaz de falar sobre abuso sexual... Escrevo sobre minhas experiências de crescimento e supersexualização quando adolescente e como isso impactou os relacionamentos. Eu falo sobre como é testemunhar a morte de George Floyd neste espetáculo público e o que eu quero que meus filhos aprendam com isso. Eu falo sobre, sabe, eu falo sobre o amor, como a vida é rica quando você é capaz de acessar plenamente o amor e compartilhar o amor. Falo sobre as afirmações que faço com meu filho e que espero que outros pais adotem a vulnerabilidade emocional, a acessibilidade, sucesso, vivendo seu sonho, construindo seu sonho, escrevendo e expressando seu sonho. Então, eu tenho a chance de falar sobre todas as coisas que me excitam hoje como pai e como homem. E o que é interessante com este livro é que, muitas vezes, as pessoas tentam nos agrupar nessas categorias. Sabe? Eles dizem, ok, este é um livro para os pais negros. Ou, este é um livro para pais. É uma história humana. Acontece que eu sou um pai negro que vive na América. Mas o que tenho a dizer neste livro está enraizado na figura humana. É amor. Não há cores para isso. É vulnerabilidade. Não há identidade de gênero para isso. É a cura. É a cura. Não há identidade de classe para isso. É sucesso. Todos nós temos o potencial de sonhar o mais amplo e grande possível e decidir se queremos perseguir esses sonhos. Por isso, é tão universal nas mensagens. Aconteceu de eu ser expresso através das lentes de ser um pai e criar um filho de 10 anos nas realidades atuais e sonhar com o que nossa sabedoria faz por nossa vida. É lindo, cara. Muito legal. É inspirador o que você está criando. Eu quero que as pessoas comprem seu livro, quero que te sigam. Você tá no Instagram, Twitter, Facebook, todos os lugares, né? Onde é que você é mais ativo? No mundo social, eu meio que gosto da minha retrospectiva do Facebook, porque posso escrever um pouco mais sobre ela. Eu gosto de escrever notas, mas eu estou no Instagram, no Twitter, Clubhouse. Você ainda é ativo lá? Sim. Cara, eu saí de lá tem um pouco tempo. Você continua ativo, as pessoas continuam lá. Ok, Há ótimas legal. conversas acontecendo por lá. Muito legal. Então eu apareço e Isso é legal. tenho uma ótima conversa e amo essa equipe. E no LinkedIn eu também estou por lá, descobrindo esse espaço. E está tudo em meu website. Todas essas coisas são todas iguais. Todas iguais. chagassenghor.com. Seu site onde as pessoas podem ter seus livros, conteúdos e informações. Qual a coisa que você está mais animado sobre o futuro? Cara, estou super animado com o meu papel atual como chefe de vendas e sucesso da nossa empresa Trip Actions.
É meio que isso que reúne tudo, com todas as coisas que eu amo. Eu adoro trabalhar com pessoas talentosas, amo trabalhar com pessoas que apenas sonham grande e enorme, e nós vamos colaborar, e nós vamos trabalhar juntos para construir este novo mundo e esta nova maneira de estar no mundo. Então, eu tenho uma chance de contar histórias e ajudar a minha equipe a se tornar apenas os melhores contadores de histórias que eles são capazes. E ser confiado a essa responsabilidade é realmente afirmativo. Rapidamente, vou contar uma história. Tive uma conversa com o nosso CEO, que é um amigo meu. Ele é meu amigo antes de eu entrar na empresa. E ele sempre me dizia, eu quero ver você navegar pelo mundo apenas com base em seu talento, não com base em seu passado. E ele disse, você tem tanto a contribuir para o mundo que não tem absolutamente nada a ver com o tempo que você serviu. É por causa de quem você é como pessoa. E nós nos associamos anos mais tarde, quando ele me pedir para entrar na empresa. Porque ele acredita que eu sou um dos melhores contadores de histórias que ele já conheceu. E ele me confiou a equipe de vendas. Estou super animado com isso, cara. E é um novo papel, estamos nos divertindo com isso. Estamos construindo em tempo real. Fiz o primeiro treinamento de vendas há algumas semanas e foi um grande sucesso com nossa equipe de liderança. Estou bem animado, cara. Eu tenho a chance de utilizar meus conjuntos de habilidades de maneiras diferentes. Não tenho que falar sobre o meu trabalho na justiça criminal, que é realmente importante para mim. E o trabalho eu sempre farei, mas não é tudo quem eu sou. Então, como escritor, como contador de histórias, poder usar esses conjuntos de habilidades para ajudar a construir a visão de nossa empresa não há nada de mais empolgante agora. Vivendo o sonho, cara. Viver o sonho. Vivendo o sonho, eu amo isso. Eu quero que todo mundo pegue esse livro, Cartas aos Filhos e à Sociedade. Certifique-se de que você pegue em cópias. Tem coisa muito inspiradora aqui. Eu tenho uma pergunta que eu faço a todo mundo no final, ela se chama As Três Verdades, então imagine que é o seu último dia na Terra daqui a muitos anos, você começa a viver o tempo que você quiser, você conseguiu realizar, alcançar e fazer tudo o que você quis fazer, mas eventualmente você tem que pedir demissão desse mundo e por algum motivo você tem que levar todo o seu trabalho com você, os seus livros, mensagens, essa entrevista, qualquer coisa que você colocou vai contigo para outro lugar. E você pode deixar para trás 3 coisas que você sabe que são verdade para o mundo e é tudo que a gente teria para se lembrar de você. O que você diria serem as suas 3 verdades? As 3 verdades que eu compartilharia o amor vence. Esse seria o número 1, o amor vence. A segunda verdade seria que o universo é abundante em todos os recursos que precisamos e precisaremos para viver a vida que desejamos. E a terceira coisa seria nunca se contentar com a mediocridade quando a grandeza está disponível. Eu te agradeço, Chaka, por sua transformação. Acho que é muito fácil para os seres humanos ficarem presos num passado ao qual estão acostumados. É fácil você ativar o modo de culpa, de frustração, de falta de responsabilidade, certo? É fácil você segurar a dor e a vergonha consigo. É difícil mudar para o amor, para a desculpa, o perdão e todas essas coisas diferentes que a gente pode mudar. É difícil você ser consistente quando você está preso num ambiente de passado que você ainda não promoveu. Então eu te agradeço por mudar enquanto você estava na prisão e continuar agregando valor a si mesmo, agregando valor à sua família, agregando valor ao mundo, ensinando, inspirando e criando. Todo o trabalho que você faz, cara, é incrível e inspirador. Obrigado. Mais pessoas deviam ouvir sua mensagem e estar conectadas com sua mensagem, porque muita gente está sofrendo com dor. Eu acho que, como eu disse, meu irmão esteve na prisão por 4 anos e meio. Há muito sofrimento na prisão, certo? Com certeza. Muita dor, muito sofrimento, muita coisa que vai por água abaixo. E eu vi parte disso. Eu não estava na cadeia, mas eu vi a dor que é causada a uma família quando alguém está na cadeia. Eu ouvi sobre todos os traumas loucos e loucuras que acontecem na prisão, coisas que me deixaram muito assustado, né? Sobre
Essa questão de Verdade. viver na prisão, medo de diferentes coisas que acontecem na cadeia. Então eu realmente te agradeço por você aprender a sair disso, você aprender a se curar. E tem muitas pessoas no mundo que não estão numa prisão física, mas numa prisão mental e emocional. E eles estão presos. Então eu sou grato por você estar ensinando como sair desse ponto de vista, do lado espiritual também, e animado pelo que você está criando, cara. Tudo que você faz é muito bonito. Sim, bem, muito obrigado por isso. Eu realmente agradeço. Isso realmente me tocou de ser visto. Oprah e eu tivemos uma conversa um dia e ela disse: um dos maiores desejos dos seres humanos é ser verdadeiramente Com visto. certeza. Então, muito Claro. obrigado por isso. Isso significa muito. Obrigado por esta incrível plataforma. Eu entrei em contato com você e você ficou tipo: ei, vamos fazer isso. Então, estou verdadeiramente honrado por estar aqui. Acho que o trabalho que você está fazendo é tão proposital e tão transformador. E fazer parte desta jornada com você agora significa muito para mim. Obrigado, Então, irmão. Obrigado por me receber da mesma Claro. forma, cara. Pergunta final pra você, qual a sua definição de grandeza? Minha definição de grandeza é a capacidade de fazer algo de bom repetidamente, seja qual for o campo específico de foco, entende? Quando penso em Michael Jordan, penso em Kobe, LeBron, e em um dos meus favoritos, Tom Brady. É isso que separa o ótimo do bom. Qualquer um que esteja praticando esportes profissionais, sabemos que eles são bons. Mas os grandes têm a capacidade de executar repetidamente. E seja o que for, execute a bondade, execute quaisquer métricas de sucesso que você esteja usando. Mas a capacidade de aparecer uma e outra vez, para mim, isso é grandeza. E eu acho que sobre ser um ótimo pai é porque eu sei que todos os dias, de forma consciente, eu vou aparecer da melhor maneira possível como pai. E eu vou fazer isso uma e outra vez. Não vai ser um caso único. Então, quando penso em grandeza, penso em bondade repetida. Chaka, meu amigo, muito Cara, eu obrigado, agradeço, viu, cara? mano. Obrigado por me receber. Acho que o problema é que as pessoas não têm nada que queiram servir além de si mesmas. É daí que vem a minha energia. Eu não tenho que trabalhar um dia na minha vida. Por que diabos estou fazendo essas coisas malucas? Agora tenho 105 empresas e todas essas indústrias diferentes. Porque é muito mais interessante estar no jogo da vida e continuar crescendo, se expandindo e sendo desafiado.